Marquinho, bom, bem-vindo ao ObraCast Arquitetura. Prazer. Eu e o Diego aqui estamos começando esse projeto de visitar casas tecnológicas, visitar o que a gente entende esteja nos impactando na arquitetura. Essa é a ideia. Aí a gente estava com esse projeto na gaveta, discutindo. De repente a gente chega aqui na feira, a Casa do Futuro. Marquinho constrói prédio, Casa do Futuro, o que é isso? Queria que você falasse um pouquinho, se o intuito era impactar, me impactou o Diego. Fala um pouquinho sobre esse projeto, por favor. A gente vem fazendo uma imersão no mercado imobiliário na Ásia já faz aproximadamente 1 ano e meio. Então a gente rodou Dubai, rodamos Abu Dhabi, rodamos Japão, rodamos China, Singapura e outros lugares mais. E a gente viu que o quanto eles estão adiantados com relação à industrialização, que é o futuro para sobreviver à construção civil no nosso país. É a antiga preocupação com falta de mão de obra e a gente sabe que a industrialização é a saída para resolver isso. Então quando a gente se deparou com essa casa na Ásia, a gente viu, achamos o outro extremo, né? Uma obra 100% industrializada que resolve o problema de obra. É algo que é construído como se fosse uma esteira automotiva, começa num chassi e termina 2 dias depois ela 100% acabada. Então é algo que é construído em 2 dias. Então como é algo que a gente está buscando, né? A Invitus tem um pouco dessa marca de inovação, tecnologia, tá à frente. A gente quis trazer algo que é 100% industrializado, que pra gente é o futuro da construção civil. Então isso simboliza toda essa nossa imaginação para o futuro próximo. Quando a gente se encontrou ontem aqui, foi engraçado que a gente lembrou dos velhos tempos, né? Quando a gente trabalhou junto. Você falou, cara, isso já é uma ideia que eu carrego desde aquela época. E aquela época, pra quem não sabe, é 20 anos atrás exatamente. O Diego foi minha primeira contratação da vida. Eu tinha 23 anos, falei, agora sobrou alguma coisinha pra contratar alguém. Eu contratei o Diego. Trabalhava na casa dos seus pais aí, né, era cara? o dinheiro que tinha. Eu era o estagiário do Marquinhos. E aí você falou que desde aquela época isso já era um projeto que vem muito tempo atrás, né? Desde quando você teve essa visão, assim, já começou a se preocupar com esse assunto? Olha, acho que desde que eu entrei na construção vertical, prédios, eu já ouço falar que mão de obra é um problema. No começo faltava um pouco, depois começou a faltar médio e hoje falta muito. É um problema que está crônico. Eu não acredito numa construção civil que seja perene se não tiver industrialização. Chegamos num ponto crítico, acho que a mão de obra de fato colapsou. Ainda mais quando você fala em volume grande, hoje a gente tem obra com 300, 320 pessoas. Faltar 30, 40% de mão de obra é muita coisa. Tem um amigo meu que está em Sorocaba e falou, precisava estar com 280 pessoas na obra, eu estou com 190. Aí não consigo achar mão de obra. Então se a gente não for para industrialização, eu acho que de fato vai ter problema. E outra, né? Quando você fala em nível de velocidade, de qualidade, né, e outras frentes mais, é muito mais fácil andar nesse caminho. Marquinhos, seguinte, eu acho que existe um período de o que você imaginava da reação das pessoas quando vissem isso, e hoje a gente já está no segundo dia de feira, então eu queria que você falasse do que você esperava impactar e o que você está sentindo que está impactando as pessoas. Qual está sendo a reação, quem está visitando a feira aqui, a Constru Vale, como é que eles estão aceitando a ideia? Reação das mais diversas, né? Eu estava aqui agora de manhã, eu cheguei, aí tinha um cara falando com o outro assim, olha, chegou a casa da Tesla em São José. Então a gente tá ouvindo de tudo aqui, assim, a reação maravilhosa. Ontem vieram quase 400 pessoas, a mídia como um todo tá adorando, de ontem para hoje já foram umas 8, 9 entrevistas, assim. Então acho que as pessoas estão super impactadas, é uma realidade que a gente conhece, mas nunca imaginava estar tão próximo da gente, assim, em São José dos Campos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com São José, por ser uma cidade industrial, por ter o contexto tecnologia. de Embraer, tecnologia, todas essas Evetol. coisas, né? De repente fala, será que é a casa da Invitus parceria com a Embraer? Você já tem uma ideia, assim, uma projeção de escala disso, de aplicabilidade, ou por enquanto ainda é um protótipo para você estudar a reação das pessoas, como o Evandro falou, mercado, etc? Não, muito início. É lógico que eu tenho algumas informações da fábrica, a produção é muito rápida, é uma produção de 2, 3 dias no máximo, acabada, vamos falar acabada, é automatizada com um travesseiro em cima da cama e fronha. Então é muito rápido, é velocidade de carro mesmo. Hoje a China está entregando, dependendo do lugar, entre 45 e 60 dias no mundo inteiro. Você compra lá em 60 dias, está no seu terreno em Monteiro Lobato. Então é uma coisa volume, né? A gente em 2 meses não acaba nem a fundação, né? E a questão dela ser autônoma, essa questão de ser off-grid, de repente você ter placa solar, faz um poço artesiano lá, ela funcionar sozinha, existe essa questão também para de repente você conseguir aplicar em um local de difícil acesso, sem infraestrutura, etc. A sustentabilidade é sempre pauta, né? Quando se fala em modernidade e futuro de construção civil, isso com certeza. Ela é super simples, você liga a casa como se fosse estar ligando um celular, né? Você pega, liga na tomada, e aí você pega a mangueira e liga na torneira, a casa está funcionando. Ela tem um consumo baixíssimo de energia e de água também, então totalmente sustentável com placa solar, o que for. E a construção dela é 100% sustentável, né? Você não tem perda, não tem desperdício, nada. Outra coisa em relação que eu acho que é o impacto que todo mundo tem aqui, a gente já enxerga em São Paulo os apartamentos, né, cada vez mais compactos, mesmo que seja dentro do perfil, né? Os de 3 dormitórios estão menores, os de 4 dormitórios são menores, tem os estúdios, tudo. Qual está sendo o impacto em relação a isso do público, né? Você
Você já enxerga essa compactação, ou seja, os projetos mais compactos aqui em São José também? Como é que você enxerga isso? Tendência mundial, então cada vez menores. É lógico que tem um limite, né? Ninguém consegue morar muito tempo num apartamento de 9 metros quadrados, né? Tem um limite normal de salubridade de moradia. Mas não tem jeito, até por conta de renda, capacidade de compra, né? Eu vi uma pesquisa outro dia que 14 anos atrás, uma pessoa com renda, 8 salários mínimos de renda, comprava 89 metros. Hoje, com os mesmos 8 salários mínimos, ele está entrando no Minha Casa Minha Vida. Então a capacidade de compra caiu mesmo. Então, naturalmente, até por questão econômica, é necessário que se diminua os apartamentos. E é uma tendência, é mais prático, ter menos gasto com condomínio, menos gasto com IPTU e tudo mais. E a localização, né? Tem muita gente que está preferindo estar melhor localizado num apartamento mais compacto do que, de repente, conseguir num apartamento maior, só que numa distância um pouco maior também. Casa dos nossos pais, né? A mesa na cozinha, e tinha a mesa na sala de jantar, aí ficava uma mesa lá que você pagava IPTU do espaço da mesa, pagava condomínio do espaço da mesa, e você usava para Réveillon, Natal e aniversário, né? Não faz mais sentido, né, esse desperdício. As pessoas hoje estão muito mais práticas, né? A família mais enxutas, é tendência mundial. Né? Falando em tendência mundial, assim, eu vendo no contexto global, existem diferentes situações, vejo esse tipo de aplicação. Local que é atingido por tragédia, precisa de uma reconstrução muito rápida, né? De abrigo para as pessoas, questão de você querer morar num local isolado, que você não tem infraestrutura, você chega lá com um módulo desse, instala lá e tá certo. E cidades, por exemplo, na Espanha, tá muito comum o pessoal instalar esses blocos na cobertura dos prédios, né? Que tem aquela limitação de altura, mas em algumas cidades a prefeitura, por exemplo, liberou você fazer um apartamento a mais na cobertura. Então o pessoal vai lá com uma grua, instala um módulo desses pronto, funcionando. Variados contextos dos quais isso aqui pode ser aplicado. Esse aqui, no caso, eu vejo que é como se fosse um módulo alto padrão. Talvez possa ter um módulo padrão Minha Casa Minha Vida, não sei. Você também já chegou a avaliar esse tipo de variabilidade? Não? O que a gente encontrou lá, a gente encontrou a partir de 12 metros quadrados, custa $9.000. E aí eles são moduláveis, né? Por exemplo, esse daqui tem módulo que eles juntam um do lado do outro, então você faz 76, fica super comprido, e tem um em cima do outro até 3, dá pra empilhar 3. Então tinha um, por exemplo, que aqui na sacada tinha uma escada caracol, você subia pro segundo andar, aqui tudo sala, embaixo, em cima 3 quartos, né? 76 metros. Como é abrigo desmontável, não precisa de aprovação, aqui no Brasil, por exemplo, então você pega um terreno seu, coloca no outro dia, tá 100% funcionando. O que eu fiquei impactado mesmo é a questão da parte da comunicação, do marketing, né? Sempre inovando aí. A nossa busca no marketing é o famoso baixar o custo por lead, né? Viralizou, esse viralizou. Né? E assim, então eu entendo que você conseguiu demonstrar a sua ideia de inovação, a cultura da tua empresa e, além disso, conseguiu agregar um brand muito grande para sua marca. Isso fazia parte da tua estratégia? Ou isso veio a reboque? Qual que é a ideia? Fazia parte, mas eu não sabia que ia ser tão forte assim, né? Na verdade, assim, foi um marketing que a gente investiu, mas que a gente não perdeu. Tá aqui, o marketing como produto, mas ele gerou buzz, que o pessoal fala aí, gigante. A gente dá um baita no exemplo, lembrar os construtores, o pessoal do setor, que a gente precisa andar por esse caminho, né? Então, acho que foi um acerto 360 graus aí, né? Para os construtores, para os parceiros, para os visitantes que estão encontrando uma novidade, para a feira, que chamou atenção pra caramba, né? Para as pessoas em geral. Aí. Uma coisa que eu reparei quando eu voltei do exterior, que eu fiquei 10 anos fora, e que eu passei um gap de 10 anos fora de São José e voltei, né? Eu falei assim, é muito diferente a cidade e tal, e não tava. Muito diferente. Mas uma coisa que eu notei nos seus empreendimentos eram coisas que lá fora é regra básica. Por exemplo, prédio residencial, o térreo é pro público, o térreo é comercial, né? Tem que servir a cidade. Eu vejo muito você fazendo isso nos seus empreendimentos, eu acho isso fenomenal. Também é algo que você já carrega como assim, algo do core da sua empresa, é um estudo diferente, é um tipo de posicionamento do mercado, é algo que você acredita, em termos de urbanização também, não só como produto que você vai vender para os seus clientes, mas de uma forma que você vai agregar para a cidade, como urbanismo, etc. Eu acho que sim, tem vários benefícios, uma de fachada ativa. Primeiro deles, eu acho que do ponto de vista urbanístico, você mantém o lugar vivo. Mais seguro, você cria movimento, você traz uma ancoragem para os moradores que é boa, então você põe lá 5 tipos de serviço lá embaixo, ele desce, usa, sobe. Ele interfona, o cara pega e entrega o serviço na casa dele. Então tem, de novo, tem benefício 360 graus. Aí tem pro morador, tem pra cidade. A cidade fica mais bonita, não fica um muro com uma portaria fechada. Do ponto de vista estético, né, que você contribui. Então faz parte do nosso projeto há muito tempo e eu quero que faça cada vez mais. São José ainda é uma cidade muito vertical e vai continuar sendo por bastante tempo, né? E se você fez todas essas pesquisas, essas excursões aí sobre industrialização, qual é o ponto que você acha que chega primeiro na parte de industrialização no multifamiliar? Como é que o construtor
consegue ganhar velocidade, ele vai conseguir depender menos dessa mão de obra artesanal. Onde que você acredita que está isso? Para mim está na industrialização. O desafio é a gente conseguir viabilizar, principalmente interior, que a mão de obra ainda é mais barata do que industrializar. A reforma tributária vai ajudar a gente bastante nisso. A gente tem uma reforma tributária que vai abaixar, vai melhorar alguns encargos do ponto de vista de industrialização em relação à mão de obra. Vai ter uns benefícios fiscais que vão ajudar. E isso com certeza vai contribuir muito para a velocidade de construção, a qualidade da construção, e isso vai gerar um volume de contratações para a industrialização que vai cair ainda mais o preço. Então, para mim, o caminho é esse. Bom, obrigado, Marquinho. Obrigado a vocês aí. Diego. Valeu, cara. Foi muito interessante aquele negócio, né? Cada vez que eu encontro o Marquinho, tem uma ideia nova passando na cabeça. O cara não para, né? Isso aqui também. Cheguei aqui ontem e falei, cara, que isso? Não fazia ideia que você estava desenvolvendo isso aqui. Então, parabéns. É muito legal ver essa evolução e espero que você continue trazendo inovação. Eu aí, também. cara. Show de bola. Obrigado. Tá bom, obrigado. Valeu. Valeu.